A paz do Senhor, meus queridos, meus amados irmãos. Aqui é o irmão Luciano e eu gostaria que você prestasse bastante atenção nessa mensagem. Eu estava dormindo esses dias e de madrugada o Senhor me acordou e Ele pediu para mim gravar esse vídeo para estar falando da sua palavra, um alerta para toda a amada igreja do Senhor Jesus Cristo. E eu chamo aqui a sua atenção para esse alerta do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus que Ele pediu para mim estar lendo está aqui em Deuteronômio, capítulo de número 13. Diz assim a palavra do Senhor. Se você quiser seguir e ler depois, eu aconselho você estar lendo na sua casa, amém? Diz assim a palavra do Senhor. O tema aqui diz assim: adoração a outros deuses. Então, Deuteronômio, capítulo de número 13, diz assim: se alguém aparecer no meio de vocês, se aparecer no meio de vocês um profeta, ou alguém que fazer predições por meio de sonhos e anunciar a vocês um sinal miraculoso ou um prodígio, e o sinal ou o prodígio de que ele falou acontecer, e ele disser, depois desses sinais, vamos seguir outros deuses que vocês não conhecem e vamos adorá-los, não deem ouvido às palavras deste ou daquele profeta ou sonhador ou adivinhador. O Senhor, o seu Deus, está pondo vocês à prova para ver se o amam de todo o coração e de toda a sua alma. Sigam não o profeta, sigam somente a Deus, somente ao Senhor, e temem Ele somente. Cumpram os seus mandamentos e obedecem-lhe. Sirvam-no e apeguem-se a Ele. Número 5. Aquele profeta ou sonhador terá que ser morto. Essa é a palavra de Deus. Naquela época, naquela época que Deus estava já alertando o seu povo em orientação. E eu também quero ler aqui, Deus mandou ler aqui também em 2 Pedro, aqui em 2 Pedro, capítulo de número 2. Preste bastante atenção. 2 Pedro, capítulo de número 2. Diz assim um tema: os falsos mestres e a sua destruição. No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão como histórias que inventaram. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles e a sua destruição. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismo tenebrosos,
a fim de serem reservados para o juízo. Ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 da sua família. Eu quero ler aqui agora também o Pedro, capítulo 2, 2 Pedro, capítulo 2, e versículo de número 14, diz assim: tendo os olhos cheios de adultério, nunca para de pecar, iludem os instáveis e têm um coração exercitado na ganância. Malditos! Eles abandonaram o caminho, desviaram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o salário da injustiça, mas em sua transgressão foi repreendido por uma jumenta. Eu quero terminar aqui, meus irmãos. Eu quero terminar aqui. E aí, você pode me perguntar, mas aí, Luciano, qual é a mensagem de Deus? A mensagem de Deus é simples, irmãos. Estamos vivendo hoje tempos que, infelizmente, pessoas que têm dom, como Balaão teve. Balaão, sabe quantas profecias Balaão ele errou? Sabe quantas? Nenhuma profecia Balaão errou. Balaão acertou todas as profecias, todos os sinais, todos os prodígios, todas as adivinhações. Ele não errou uma. Mas, infelizmente, Abraão, ele foi rejeitado por Deus. Ele foi expulso do céu. Ele foi rebelde a Deus. Sabe por que ele foi rebelde a Deus? Porque tudo que ele fazia por ganância. Diz a palavra de Deus que quando Deus dá um dom para alguém, ele dá o dom sem arrependimento. Ele capacita qualquer pessoa com dom. Qualquer um que peça a ele ou realmente nasce natural. Mas independente dos dons naturais, nós temos também a obediência a Deus. Você observe-se bem que quando Naamã obedeceu à instrução de Eliseu, quando ele foi lá e deu 7 mergulhos no Rio Jordão, Naamã volta a Eliseu para agradecer daquele milagre, da cura da sua lepra. E Naamã oferece bastante ouro, tesouros, dinheiro e riqueza a Eliseu, e Eliseu não aceitou. O homem de Deus, irmãos, ele não aceita as coisas. Ele compra, mas ele não aceita de graça em troca a favor de Deus. O homem de Deus não. E hoje nós estamos vendo pessoas, pastores. Quando eu falo pastores, eu quero falar pastora e quero falar pastor também. Quando eu falo pastor, eu quero referir aos dois, que fazem tudo para ele mesmo e não para Deus. Então, quando um profeta, ele é adivinhador, ele faz sinais e faz prodígio, e você fica com a boquinha aberta, nossa, ele é um homem de Deus, ele é um homem de Deus. Muitos deles, não todos, não são homens de Deus. Sabe por que eles não são homens de Deus? É simples, irmãos. É bem simples de você entender. Porque tudo que eles fazem para si mesmo. E você me pergunta, Luciano, então me esclarece para mim entender se eu estou nessas condições ou não. Eu vou esclarecer para você. A Bíblia fala que esse tipo de profeta, como Balaão, como aqui em Deuteronômio 13, deve morrer. Mestres falsos. Homens que têm um dom de persuasão, persuade as pessoas, influencia as pessoas, mostram, né, que são superiores às pessoas. E você, bobinho, por não ter lido a palavra de Deus, cai nessas besteiras, né? Fica aí babando por eles, achando que eles são a única solução. Mas eles não são a única solução. Sabe por quê? Porque eles falam para você, depois dos milagres, adorar outros deuses. E você pergunta, mas professor Luciano, que deuses são esses? Sabe quais são os deuses? Eles mesmos fazem de Deus, segue a mim.
Eles mesmos falam desses deuses, segue a mim. E como que eles falam? Eles começam a pegar a palavra de Deus e começam a mudar agora. Eu já vi pastores falando que nós não conseguimos amar e perdoar o próximo. Isso aí é só para Deus. Mentiroso, mentirosa. Deus sim dá capacidade para qualquer um de nós perdoarmos e dá capacidade para qualquer um de nós amar o nosso próximo e dar a vida por ele. Quem disse que um irmão não pode dar a vida por outro? Mas já vi pastores que têm dons, fazem milagres, revela tudo, mas falam que a palavra de Deus é mentirosa. Que isso, irmão? Nós não perdoamos ninguém, não. Que isso? Só Deus que perdoa. Mentira. Fala que nós não precisamos de santidade. Pastores que revelam, mas não pregam a santidade. O que é santificação? É a oração, é o jejum. É falar que não pode mentir, que não pode roubar, que não pode adulterar. Que você tem que fazer o possível para viver em santificação com a sua esposa. Pastores que falam que pode separar? Ah, pastor, eu estou com um problema com o meu marido. Separa. Isso é um herege. Um pastor de Deus nunca vai falar para você separar do seu esposo. Um pastor de Deus nunca vai falar para você se vestir, andar do jeito que você quiser, falar do jeito que você quiser, roubar do jeito que você quiser, adulterar do jeito que você quiser. Um pastor de Deus nunca vai falar para você fazer isso. São Balaão, mentirosos. E sabe por que eles não falam isso? Porque para aqueles que querem ouvir e ver só os milagres, eles estão lá, não é por Deus, eles estão lá, tá, para ganhar as bênçãos, eles querem os milagres. Os lobos, eles querem os milagres. E eles idolatram esse tipo de pastor. Mas você que é ovelha não. Você que é ovelha, você procura santificar-se a Deus. E diz a Bíblia: bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiz o seu santo nome. Tudo que é você, irmão, o seu corpo, a sua roupa, as suas vestimentas, tudo que é você, bendiz ao nome do Senhor. Mentira esse negócio que Deus só quer o seu coração. Os falsos profetas falam que Deus só quer o seu coração. Não prega o arrependimento, não prega a santificação, não prega a falta de vergonha, não fala sobre ideologia de gênero, não fala sobre o pecado que o mundo está colocando aí, esses montes de ímpio, esses montes de homens aí que querem, são contra a família, que querem jogar a ideologia de gênero. Não fala nada sobre isso, esses homens, esses profetas. E Deus vem aqui alertar vocês, porque naquele tempo lá em Deuteronômio 13 já tinha esses profetas, mas lá em 2 Pedro 2 também existia falsos profetas, doutores de si mesmo. Irmão, você tem noção do que eu estou falando? Doutores, mestres de si mesmo, levando várias teorias. Ó, irmã, meu irmão, eu sou formado em coach, psicologia, psiquiatria, sou teólogo, mas eu nunca vi um tempo de tanta heresia. Eles jogam a verdade, mas se você não conhecer a Bíblia, você cai. Por exemplo, o coach ele não fala da soberania de Deus, ele fala simplesmente do arminianismo. Você é culpado. Se você é pobre, você é culpado. Se você está com a vida ruim, você é culpado. Isso é uma mentira, porque Deus prova, como Deus provou Jó. Deus prova. Você não está em maldição não, meu irmão. Muitas dessas igrejas pregando aí que se você é simples, se você é pobre, se você não tem um carro, você está... É mentira. Falsos profetas. E essas pessoas, irmãos, falam, vamos adorar outros deuses. E quem são esses outros deuses? Muitas vezes é ele mesmo. É os filhos dele que é os deuses. É a família dele. Só ele canta, só ele prega, só ela pode revelar. Não pode ninguém pregar mais, cantar mais, não pode ninguém fazer mais. Só eles. É só eles, nós somos os deuses. Eles idolatram a si mesmo. Pode me seguir, que eu sou de Deus. Mentira. A Bíblia fala que todo homem está debaixo da ira de Deus. Se você não se arrepender dos seus pecados, pastor e pastora, que está levando o povo à ruína, você não fala sobre adultério, você não sabe falar sobre fornicação, você passa a mão de pessoas da sua família,
cheio de pecado, mas passa a mão, coloca no altar para cantar, para tocar, Deus vai pegar vocês. Deus vai pegar vocês. Mentirosos, não pregam, não oram. E você quer ver outra prova de como essas pessoas elas são falsas? Quando chega um momento de dificuldade, né? Chega um momento de dificuldade, as pessoas têm medo de tudo. Tem medo da pandemia. Onde já se viu um homem de Deus, minha irmã, tem medo da morte, meu irmão? Onde já se viu um homem de Deus, uma mulher de Deus, ter medo das covas dos leões? Tem medo de Nabucodonosor? Onde você já viu um homem de Deus se rebaixar a algum problema de ser preso? Daniel foi para as covas dos leões e não negou o nome de Deus. Sadraque e Mesaque não se curvou a adorar a estátua da Babilônia, Nabucodonosor, meu irmão. Que Deus venha nos capacitar com o Espírito Santo para não se rebaixar a esses momentos que estamos passando na vida hoje. A ideologia de gênero quer prender você. Mas se nós somos homens de Deus, nós não temeremos a nada disso. Porque essa vida aqui, meu irmão, é passageira. Deus pode vir para você hoje. Deus pode vir para você amanhã. Você está esperando a solução num homem. E cadê a palavra de Deus, meu amado? Cadê a Bíblia? Cadê o conselho de Davi, Salmo capítulo 1, versículo 1? Medita na sua lei de dia e de noite. Cadê a meditação, meu irmão? Cadê a oração? Cadê o reconhecimento das suas falhas, dos seus pecados? Você não é super-homem. Eles não são super-homens. São enganadores, mentirosos. É isso que Deus tem para falar para vocês. E você quer ver aqui, para mim terminar, quer saber se eles são falsos homens de Deus? Falsos profetas? Que na Bíblia tem falsos profetas. Eles não têm nenhum fruto do Espírito Santo. Que está lá em Gálatas 5:22. Não tem fruto do Espírito Santo, porque se a pessoa realmente tem o Espírito Santo de Deus, dom é uma coisa, meu irmão. Ter os frutos do Espírito Santo é outra coisa. Talvez você não tenha nenhum dom, você não sabe cantar, você não sabe pregar, você não sabe dançar, você não sabe falar, você não sabe fazer nada, mas você é cheio do Espírito Santo de Deus. Você é cheio dos frutos do Espírito Santo de Deus. E o que é ser cheio do Espírito Santo de Deus? Está lá em Gálatas 5, versículo 22. Ele tem amor, ele tem paz, ele tem mansidão, ele é controlado, ele tem temperança. Ele é bondoso, ele é longânimo. Isso é ser cheio do Espírito Santo de Deus. Você fala que você é cheio do Espírito Santo de Deus, pastor e pastora, mas você não consegue cobrir a sua nudez. Se sobe em cima do púlpito, cheio de nudez, cheio de avareza, cheio de sensualidade. Você é homem de Deus? Você é mulher de Deus? Que não consegue cobrir a sua nudez? Eu não estou falando aqui de uso e costume, eu estou falando aqui de vergonha na cara, eu estou falando aqui de pudor, eu estou falando aqui de modéstia. Você que ama o seu próximo, minha irmã, você ama ele, você não o cobiça e nem faz ele cobiçar você. Porque você o ama, você tem respeito por ele, por ela. A pessoa fala que é de Deus, mas não tem temperança. Não tem domínio próprio, é desequilibrado, tem medo de tudo, tem medo da morte, tem medo de doença. A Bíblia fala que essa vida aqui, irmão, é bônus. E a morte para nós é lucro. Porque esses falsos profetas vivem para viver aqui na terra. Nós não vivemos para viver na terra, nós vivemos para viver a eternidade com Deus no céu. Jesus, ele ressuscitou e ele está no céu, esperando os seus santos. Tomara que você seja um santo. E para terminar aqui, lá em Mateus 7, porque tudo aqui tem que ser prova bíblica. Mateus 7, capítulo 22. Mateus capítulo 7, versículo 22 diz assim: muitos naquele dia me dirão: Senhor, Senhor, no seu nome, Senhor, no teu nome nós profetizamos. Olha aí os falsos profetas.
Nós expulsamos demônios, olha aí os falsos profetas. Nós fizemos maravilhas, prodígios, sinais. Esses profetas lá de Deuteronômio 13, esses profetas lá de 2 Pedro 2, olha eles aqui, Deus respondendo ele aqui em Mateus 7:22. No seu nome fazemos prodígios, milagres, revelamos, expulsamos demônios, fizemos sinais. Mas Jesus falará a eles abertamente: malditos, nunca vos conheci. Por quê? Porque vós praticais a iniquidade. E sabe qual a diferença de pecado e iniquidade? Você pode até pecar, porque eu e você nós somos falhos. Mas a iniquidade é aquele que continua na prática do pecado. Ele sabe que ele está errado, ela sabe que ela está errada, mas ela se acumula, ela descansa nas suas fraquezas. Fala, a gente é fraquinho mesmo. Mentiroso. Mentira do inferno. Aquele que é de Deus não permanece no pecado. Eu posso até errar aqui hoje, irmão. Você falha aqui, mas eu vou me arrepender, porque eu tenho um Espírito Santo de Deus. Eu vou ter vergonha disso e vou corrigir minha vida. Que negócio é esse, meu irmão, minha irmã? A pessoa continua no pecado e se desculpa no pecado. Sou fraquinho mesmo. Mentira. Isso não existe. Deus dirá a eles abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Olha, meu irmão, olha, minha irmã, o que adiantou? Tem dom, enganou várias pessoas, mas está levando a sua vida e você mesmo para o inferno. Que Deus venha ter misericórdia. Deus pediu para mim ter falado isso para vocês, igreja. Que no nosso meio hoje, aqui no Brasil, igrejas estão lotadas, porque o povo vai atrás de sinal e maravilhas, mas não quer obedecer à palavra de Deus, não quer se arrepender. Se você ler Romanos, o capítulo 1, a partir do capítulo 17, fala sobre a ira de Deus. Deus está irado, meus irmãos. Deus, ele tem tributo da santidade, da misericórdia, mas o tributo de Deus também é a ira. A ira de Deus está sobre esses homens. A ira de Deus está sobre esses homens da ideologia de gênero, da LGBT. Esses homens que não querem mais a mulher, querem homem agora, por modinha. Deus está irado com esses homens. Deus vai pegar. Deus entregou a eles, a essas imundícias. Povo de Deus, volte para Deus. Arrependa-se dos seus pecados, que a ira de Deus está sobre os ímpios. Se você não se arrepender, não ter o sangue de Jesus, que negócio é esse que você acha que a graça de Deus é para você continuar no pecado? O Senhor é bom, eu estou na graça. Você está na graça e permanecendo no pecado? Você não está com a graça, você está com a ira de Deus sobre você. A graça de Deus é para nós se arrependermos do nosso pecado e ir para a graça de Deus em arrependimento. Em arrependimento, como Deus disse para aquela mulher, vai e não peque mais. Que Deus venha ter misericórdia de todos nós. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.